Aí, tirando um diazinho de folga, tranquilidade pura, cigarrinho, por que não? No meio de todo mundo, pra tentar perder um pouco essa timidez besta. Deixar o cabelo arrumado. Pois é, eu tenho algumas reflexões a fazer sobre a minha vida, sobre onde que o meu caminho está indo, para onde que eu estou indo, o que eu ando fazendo. Ultimamente eu tenho usado muita rede social, muito viciado em vídeo curto, Instagram, usando pra caramba, o que não é bom. Tem que regular melhor isso daí. Mas eu queria falar sobre o meu progresso em ter parado com a pornografia, que tem sido a melhor coisa da minha vida. Eu crismei ontem na Igreja Católica e foi um grande passo. Eu me senti muito feliz. Muito feliz de ter tido essa oportunidade de ter ido para a Igreja Católica, de ter encontrado uma boa comunidade, boas pessoas, e finalmente ter feito a minha confirmação. E de agora em diante eu sei que a batalha vai ser mais difícil, mas vale a pena. Eu não posso negar que mesmo tendo parado com a pornografia até hoje, ainda tenho muitas tentações e às vezes a gente cai, Quando a gente cai, a gente levanta, né? O perigo é você cair e não querer levantar mais. Mas de tudo que tem acontecido, cara, a minha vida tem só melhorando em todos os aspectos. Eu sei que eu ainda tenho esse hábito aqui, e esse hábito não é bom, não é uma coisa que uma pessoa deveria continuar por muito tempo. Mas sendo sincero, é melhor isso do que cair em pornografia. E eu não posso negar que eu usei isso, a nicotina, o cigarro, como válvula de escape. E agora eu preciso trabalhar em procurar uma outra coisa para poder parar com isso. Que seja tomar remédio, chiclete de nicotina, já tentei também. Mas a gente vai parando com os tempos. E nisso aqui também eu tenho melhorado muito demais. É porque é fácil julgar, você vê a pessoa fazendo uma coisa e julgar a vida dela. Eu aprendi a não julgar mais ninguém mesmo. E não odiar ninguém. Eu li um livro de psicologia de Carl Jung e ele fala sobre sombra, e é muito provável que uma coisa que você odeia muito é porque você tem essa coisa dentro de você e essa é a sua sombra. Por exemplo, você odeia com profundidade, no fundo do seu coração, essas pessoas que trabalham como funcionário público. Por que você odeia tanto eles assim? Foi porque você não foi capaz de fazer um concurso público, passar? É porque você não tem os mesmos benefícios que eles, abono salarial,
ticket de alimentação, trabalha só certas horas no dia, sai tantas horas do dia. Por que você odeia a lei assim tanto? Odiar é uma coisa, odiar mesmo é uma coisa, não se conformar é outra. Então aprender a dar nome às coisas é uma coisa muito importante também. E eu tenho refletido muito nisso ultimamente. Eu não posso deixar de negar que tem uma fase nova na minha vida começando. E essa fase é boa. Por mais que tenha os altos e baixos dela, é boa essa fase. Eu tinha uma visão do povo que trabalhava home office. Eu achava que era fácil, eu achava que era tranquilo, que não tinha cobrança, era só ligar o computador, ficar olhando para gráfico, preencher planilha, só de não ter que pegar ônibus, só de não ter que sair de casa. Mas depois de um tempo, não sair de casa se torna um vício e se torna um fardo. Se você não souber se regrar, você se perde. E trabalhar home office, pelo menos na empresa que eu tô, não é fácil. É muita responsabilidade, é muita cobrança. Trabalhar com gringo, chefes de outras nacionalidades, você sendo o único brasileiro numa equipe. Pelo menos agora, mandaram um monte de brasileiro embora e só restou eu. Como é que você acha que a minha mente fica numa hora dessa? Ainda mais tendo me comprometido com o financiamento de uma motocicleta. E as parcelas não são tão altas, mas também não é tão barato assim. Nada tá barato hoje, né? Pra quem mora no Brasil. Até mesmo pra quem tá ganhando em dólar. É bom, é melhor do que CLT. Sim, é melhor. Mas não é tudo isso. Nada é tudo isso. Nada que é material é tudo isso. Não adianta ter um iPhone. Não adianta ter uma moto se você não é grato pela vida que você tem. E até mesmo pelos problemas que você tem. Eu cresci assim. Eu fui um rapaz que cresceu da idade até os meus 17 anos. Eu tinha tudo que eu precisava e às vezes eu tinha o que eu queria. Meu pai tinha um cargo importante numa empresa grande, ganhava bem, viajava, visitou outros países, ganhei presentes, íamos para restaurantes, etc. Aquela coisa. A crise veio, ele foi demitido, ele ficou deprimido e eu precisei começar a trabalhar. Daí eu decidi não ir para a faculdade, não consegui conciliar estudo com trabalho. Comecei a me culpar, comecei a me julgar demais, a me cobrar demais. Depois eu passei essa responsabilidade para o meu pai. E aí foi isso. Veio depressão, veio gastrite, veio dores no peito, ansiedade. E um monte de problema começa a aparecer. Simplesmente porque o quê? Você não consegue aguentar uma fase ruim? Não dura para sempre. Mas parece que é longo, né? Aí aparecem os vícios, a pornografia, a nicotina, o cigarro, a bebida, a maconha, a cocaína. Não tô falando que eu caí nessas coisas, né? Cocaína, tal, essas drogas mais pesadas eu nunca experimentei, graças a Deus. Mas pra mim, a minha cocaína foi a pornografia. Foi complicado essa fase. E como você administra essas coisas? Você põe Deus dentro dela. Você coloca Deus. Não é sobre religião, mas pra mim a religião é a melhor. É a católica, com toda certeza, sem sombra de dúvidas. Nunca tive dúvida disso, mas eu passei um tempo na igreja protestante, porque eu não sabia muito, não tinha muita instrução. Mas faz parte, normal. Cada um tem a sua história.
queria deixar uma mensagem que tipo, vale a pena continuar. Eu já passei por períodos terríveis, muita dor, muito desespero, achando que nada vai acontecer, que tudo vai ficar daquele jeito. Você já teve aquele sentimento de que o domingo é muito triste, as tardes são um fardo para carregar? E depois de certos comportamentos que eu fui adotando, eu parei de ter esses sentimentos. Eles ainda vêm, mas eu sei quando eles vêm. E eu sei quando são eles. Quando é real e quando não é. E você tá sozinho, né? Mas você pode não estar. Nunca tive uma experiência sobrenatural, assim, de ver anjo, nada disso. Mas caramba, quantas vezes eu não poderia ter morrido, perdido a minha vida e Deus me ajudou. Quantas vezes em fases difíceis aconteciam milagres. E a gente tem que começar a reconhecer coisas como milagres, cara. Eu ter saído de casa e ter chegado aqui é um milagre, porque você fica ouvindo, vendo e fica sabendo de notícias de mortes, jovens que cada absurdo e não acontece nada com você. Aí você vê uma notícia e fala, caramba, eu acabei de sair de lá, aconteceu isso, e aconteceu, só que você saiu de lá. Eu vi um Reels de um cara que falou assim, escolhido não tem como. Se você nasceu para ser escolhido, você não vai durar em trabalho nenhum, você vai ter que fazer seu próprio negócio, vai ter que dar um jeito de virar um artista, tal, para fazer sua própria coisa, porque vai ter uma angústia dentro de você que vai sempre querer fazer você se mover e você não vai aguentar ver coisa errada, coisa assim, sabe? E eu acho que eu sou um. Talvez você seja um também. Você nunca se perguntou, não? Caramba, 10 anos na mesma empresa, você já se viu assim? Não consigo me ver. Não consigo me ver nem um pouco. Essa vida normal, churrasco fim de semana, trabalha de segunda a sexta, recebe um salário aí, 6 mil por mês. O que é isso? O que é 6 mil por mês? Não é nada. E se você tá ganhando 2 mil agora, louco pra receber 6 mil por mês, te falar, não vai melhorar tanta coisa assim não, tá? Perigoso até você se acomodar com 6 mil por mês e não querer sair dos 6 mil por mês. E nunca mais sair dos 6 mil por mês. E nunca ver o que é só 6 mil por mês. Dinheiro é uma mentira, cara. A gente é governado por uma elite de pessoas malditas, que fazem coisas malditas. Tá tudo aí, você pode ver. Esse negócio de Jeffrey Epstein aí é só a cereja do bolo, tem um monte de coisa por mais aí embaixo. Governadores, pessoas de alto cargo político envolvidas em coisas terríveis. Eu não posso nem falar, senão eu sou suicidado. E o que a gente vai fazer? Vai só ver? Vai só assistir? Enquanto tiver comida na geladeira, enquanto tiver as coisas básicas, a gente não toma uma ação, né? E é isso que eles querem. Enquanto você tiver o acesso ao seu Instagram e internet, uma comida mais ou menos ali, um franguinho, uma pizza no fim de semana, uma vez, 2 vezes no mês, tá bom, né? Esse aqui é o problema. A vida comum é o problema. A gente tem, falando em Brasil,
Não era pra ninguém estar passando dificuldade. Não era pra ninguém estar pagando o valor de 3 motocicletas numa motocicleta só. E eu não tô falando de juros de banco. Tô falando de inflação, custo das coisas. A gente é muito otário, cara. Mas não pode deixar de ser grato. Só que a gente tem que mudar.